Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nesta manhã. Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, declarando a grandeza, declarando a santidade, declarando a soberania do nosso Senhor. Convido os irmãos a acompanharem a leitura dos versículos 2 e 3 do livro de Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo 15, versículos 2 e 3. E depois leremos o versículo de número 11. Está escrito assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Meus irmãos, louvado seja o nosso Deus. Esses versículos que lemos, eles fazem parte do cântico de Moisés, juntamente com todo Israel, após a grande travessia no Mar Vermelho. Esses versículos fazem com que o povo de Israel adorem e exaltem ao Senhor por tão grande salvação. Esses versículos nos levam a refletir sobre a grandeza de um Deus que salva e cura o seu povo, sobre a grandeza de um Deus que liberta o seu povo, que provê a salvação ao seu povo, que provê a libertação ao seu povo. Esse é o nosso Deus que nos salvou, nosso Deus que nos chamou para si, nosso Deus que é homem de guerra, como está escrito no versículo 3. O nosso Deus que opera maravilhas, nosso Deus que não pode ser comparado por nada nem ninguém. Oremos a esse santo e bondoso Deus. Ó Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, nesta manhã, certos da sua grandeza, certos do seu infinito poder. Ó Deus, nós nos colocamos diante de ti nesta manhã, gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós, gratos pela salvação, gratos pelas bênçãos, gratos, ó Pai, pela sua presença em nosso viver. Ó Deus, nós nos colocamos diante de ti confiados de que o Senhor é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, como o Senhor tem feito todos os dias. Por isso, ó Deus, nós confiamos em ti. Por isso, nós depositamos a nossa confiança e esperança em ti. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos no Senhor, porque do Senhor provém a salvação, porque do Senhor provém o sustento para as nossas vidas. Ó Deus, abençoa o seu povo nesta manhã, abençoa o seu povo durante todo este dia. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra me salvar, oh, morto pra me salvar. Tu vens comigo andar, oh,
Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Bom dia a todos, graça e paz. Que seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus, para que tenhamos um dia abençoado na sua presença. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no livro do profeta Isaías, capítulo 11, dos versos 1 a 5, que está escrito assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos acrescenta à vida, por essa porção da Tua Palavra que acabamos de ler e ouvir. Pai, nós queremos aprender da Tua Palavra. Fale conosco. Através da iluminação do Teu Espírito Santo, aclara as nossas mentes, para que entendamos a mensagem da Tua Palavra nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, com base nesse texto, compartilhar com todos que nos ouvem sobre o tema A Justiça e a Retidão do Senhor. Essa passagem de Isaías 11, de 1 a 5, é uma profecia messiânica que descreve o Messias como um rebento, um renovo. Quando se poda uma árvore ou uma planta, renasce os brotos e isso se chama de renovo. Porque a partir dos renovos, dos novos brotos, dos novos galhos, se constitui uma nova árvore. E nessa passagem, o Messias é o renovo, o rebento que surge do tronco de Jessé, pai de Davi, simbolizando a restauração da linhagem real davídica. E Jesus é apontado como esse descendente capacitado pelo Espírito Santo com sabedoria, justiça e temor a Deus,
governando com equidade e defendendo os pobres. E aqui nesse texto tem alguns pontos importantes para observarmos. O primeiro ponto, registrado no verso 1, é o surgimento de um rebento. Após a árvore da linhagem de Davi ser cortada, e isso diz respeito ao exílio e à destruição de Jerusalém, um renovo surge das raízes, trazendo a esperança e a promessa de uma nova vida que Deus traz, e onde parecia haver apenas esterilidade ou o fim da vida. Deus havia anunciado que por causa da rebeldia de Israel, eles seriam castigados, seriam levados cativos e haveria a destruição de Jerusalém. E isso aconteceu de fato, mas Deus prometeu restauração. E aqui nessa passagem surge um rebento simbolizando a restauração prometida por Deus. Este renovo brota das raízes de Jessé para se cumprir a promessa de Deus que ele havia feito a Davi, que no seu trono não faltaria sucessor para sempre. Então esse renovo, esse rebento, aponta para Jesus, que é o renovo das raízes de Davi. E o segundo ponto que nós vemos aqui no verso 2 é a plenitude do Espírito. O Espírito do Senhor repousa sobre ele, trazendo 7 virtudes implícitas e explícitas, que são sabedoria, entendimento, conhecimento, conselho, fortaleza, poder, temor do Senhor. Nunca ninguém conseguiu contrapor os ensinamentos de Jesus. Nunca ninguém conseguiu descredibilizar a sua palavra de conhecimento. Nunca ninguém conseguiu barrar ou interpor o seu poder de ação. Jamais alguém conseguiu confundi-lo com palavras. Nunca ninguém o fez calar diante de interrogações. Pelo contrário, ele fez calar a muitos e os deixou sem respostas mediante o seu entendimento e conhecimento de todas as coisas. Porque todas as ações eram direcionadas pela capacitação total da plenitude do Espírito Santo. Ele é um ser completo. Em terceiro lugar, registrado nos versos 3 a 5, fala da justiça e da retidão de Deus. E o Messias, segundo o texto, ele não julga pela aparência, tão somente pelo que os seus olhos veem externamente, ou por boatos que ele ouve, mas com justiça, pois ele vê além das aparências. E também de boatos inconsistentes, mas com justiça imparcial é a forma como ele julga. Defendendo os pobres e necessitados da terra, a retidão e a fidelidade serão os seus cintos, simbolizando a prontidão e a natureza do seu caráter. Os versos 17 desse texto diz: vestiu-se da justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. E nos versos 20 diz: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. A promessa de restauração na pessoa do rebento de Jessé, que é Jesus. E temos aqui algumas aplicações nessa passagem, que é a Trindade Santa em ação permanente. Deus o Pai idealiza, Deus o Filho põe em prática, Deus o Espírito Santo aplica. Assim se cumpre a promessa de restauração em Cristo, o renovo, o rebento da raiz de Davi. Portanto, nesse texto tudo aponta para Jesus. Tudo se cumpriu em Jesus. E é Jesus que restaura tantos quantos creem no seu nome.
que seja a nossa disposição de crer nele, de nos entregarmos a ele, de deixarmos sermos dirigidos por ele, porque ele veio para nos restaurar, para nos dar uma nova vida. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Meus irmãos, que a palavra do Senhor possa continuar falando aos nossos corações durante este dia, que nós possamos descansar no cuidado do nosso Deus, que nós possamos confiar na salvação que vem do nosso Deus, que não venhamos a colocar as nossas esperanças em nós mesmos, nos nossos recursos, na nossa capacidade, no nosso intelecto, e sim exclusivamente no Senhor Deus, Criador, sustentador e também Salvador das nossas vidas. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus possa fortalecer a sua fé e esperança em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.